Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio por aqui. Mais uma vez, estamos aqui agora gravando a aula referente ao dia 3 de abril, quinta-feira, tá bom? Eu sempre gosto de falar aula o dia da aula no começo, né? Aqui a aula se refere porque normalmente eu gravo fora do dia que eu posto para vocês, né? Você já tem visto aí que às vezes eu posto com alguns dias de antecedência. E aqui, para não confundir vocês, ó, tá marcando o dia 1º de abril, terça-feira, né? Mas essa aula aqui refere-se à nossa aula de quinta, dia 3 de abril, nossa segunda aula da disciplina de técnicas de posicionamento, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei a minha maneira de postar as aulas. Na verdade, eu não estou postando mais elas na plataforma com obrigatoriedade, tá? Agora, o que que eu tenho feito, né, para vocês, até para facilitar a vida de todo mundo aí, e todo mundo andar na mesma página, eu posto as aulas no YouTube, e aí eu monto um pacotinho que é o que eu fiz na aula de hoje, no caso, né, na aula do dia 1º de abril, tá? Que eu gravei para que vocês assistissem no dia 1º de abril. Eu monto um pacotinho, então eu posto a minha aula gravada, né? Aí posto aí os vídeos complementares, como de praxe, e já crio um forms e mando para vocês. Então, esse será, por enquanto, até que a escola resolva aí as questões de acesso, mas esse será, por enquanto, a maneira de eu postar a aula para vocês. Então, já mando direto no WhatsApp, justamente para que todos tenham acesso e não tenham dificuldades nenhuma para assistir às aulas, tá? Então, assim, caso ainda possuam qualquer tipo de dificuldade, né, sei lá, qualquer coisa que apareça no meio do caminho aí, que atrapalhe vocês de assistirem às aulas, por favor, me avisem, porque eu estou tentando sanar todos os problemas, de modo que todos tenham acesso às informações da aula, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Na aula de hoje nós falaremos aí um pouquinho mais sobre o funcionamento do tomógrafo. Vou falar para vocês aí sobre as gerações dos tomógrafos, a diferença aí entre os tomógrafos, né, em relação aos canais, tá bom? E por fim falarei aí sobre algumas tecnologias que têm sido colocadas no sistema do tomógrafo justamente para auxiliar aí na produção de uma imagem com cada vez mais qualidade, cada vez menos radiação e cada vez menos artefatos na imagem, tá? Então, é importante vocês prestarem bastante atenção. De novo, é uma parte um pouquinho mais burocrática, isso que eu estou tratando com vocês, né? Uma parte um pouquinho mais teórica, mas vale a pena porque vai expandir o conhecimento de vocês, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu só procurar, porque eu acho que no slide que eu tenho aberto aqui, eu não tenho essa parte que fala dos canais. Deixa eu confirmar, não. Deixa eu abrir a outra apresentação. E aí, na verdade, essa parte aí dos canais eu já até falei com vocês na disciplina de dados técnicos, tá? Mas é sempre bom relembrar, né? É sempre bom a gente dar uns passinhos para trás para relembrar e avançar uns passinhos para frente, né? Então, deixa eu reabrir aqui. Cadê? Mini curso, protocolo de tomografia. O Vanderlei, que foi meu aluno lá no mini curso, lá na Grau, eu dei um mini curso de protocolo de tomografia, vai se lembrar muito bem desse material aqui que eu apresentei para eles lá, né? Então, de certo modo, ele está fazendo uma revisão com a gente aqui, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. No que diz respeito aí ao funcionamento dos tomógrafos, deixa eu apresentar minha tela para vocês aqui. No que diz respeito ao funcionamento dos tomógrafos, né, nós já estávamos conversando puxa vida, por que que não apresentou? Agora vai. Peraí, só um instantinho, gente. Vou reabrir a apresentação aqui. Por algum motivo deu algum problema.
E aí eu sou muito adepto do que Fausto Silva já falava no Domingão do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Por isso que eu não corto o vídeo para compartilhar com vocês. Por que que não está dando certo? Porque eu acho que vale a pena vocês verem as dificuldades que nós enfrentamos aqui desse lado da tela para fazer com que o sistema funcione perfeitamente e as aulas saiam de acordo com o esperado. Vamos lá, mais uma tentativa. Agora foi. Beleza. Então, pessoal, acho que foi meu PowerPoint que dá pau aqui. Toda vez que eu abro duas apresentações, eu acabo precisando fechar as duas e eu não sei por quê. O computador, por algum motivo, não aceita duas apresentações abertas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Então, na última aula, nós passamos aí, né, sobre os componentes do tomógrafo. E aí eu falei das partes específicas, né, das partes principais aí que compõem o equipamento de tomografia, né? Então eu falei para vocês que o gantry é a estrutura que armazena, né, os tubos de raio-x e os detectores. Ele tem uma movimentação 360 em torno do paciente, tá? Ele vai ser responsável aí também pela produção dos cortes realizados na tomografia, tá bom? Aí depois eu falei para vocês um pouquinho sobre a mesa de exame, que é o local onde o paciente é acomodado, né, deitado, e além do que, né, além de ela simplesmente ser a acomodação do paciente, qual que é a função dela? Ela tem uma função específica chamada de incremento, onde enquanto o gantry ele se movimenta em direção ao paciente, né, lógico que ele mesmo, especificamente a estrutura Gantry, não vai girar em torno do paciente. O que gira é o que está lá dentro, tá? O conjunto tubo-detectores que está dentro dessa armadura aqui, dessa proteção, tá bom? Então, a mesa de exames, ela tem a capacidade também de se movimentar realizando essa movimentação de incremento. Ou seja, a mesa vai em direção ao Gantry e o Gantry em direção à mesa. E em algum momento, o que que acontece? Eles se encontram e realizam aí a função específica de realizar os cortes anatômicos ou cortes tomográficos, tá bom? Aí depois eu falei para vocês sobre o computador, né, que vai ser a nossa central aí, capaz de realizar todas as programações, né, que serão aplicadas no exame, lembrando sempre que essas programações também são chamadas de protocolo, além do que nós temos a função de manipular a imagem pós-exame e também temos a capacidade de visualizar as informações dos pacientes, né? Então, o computador ele tem um papel fundamental aí no exame de tomografia, beleza? E, finalmente, nós temos aí como componente, como um dos componentes principais, porém não menos importante, né, apesar de último, a bomba injetora, tá? Que atualmente tem se tornado uma grande aliada aí dos técnicos que realizam exames contrastados, porque a gente não depende do profissional, né, de enfermagem ou do próprio médico para ir lá puncionar a veia do paciente e injetar o contraste na seringa, né? Nós temos aí, uma vez que o paciente esteja puncionado, né, a veia do paciente esteja puncionada, nós fazemos uma programação aqui e de acordo com essa programação, o contraste ele vai ser injetado aí alguns ml por segundo, né, a determinada pressão. Então, por isso que a bomba injetora é um grande aliado dos exames contrastados. Beleza, gente? Agora vamos direto aí, né, falar um pouco sobre o funcionamento do tomógrafo. Na verdade, gente, o funcionamento do tomógrafo é bastante simples, tá? O funcionamento do tomógrafo ele vai funcionar aí em conjunto. Movimentação do gantry e movimentação da mesa, tá? Enquanto o gantry avança sobre a mesa e a mesa avança respectivamente pelo interior do gantry, eles vão se ajustando ali, e nesse momento onde há esse giro do conjunto tubo-detectores dentro do gantry, é onde serão realizados os cortes, tá? E aí, atualmente, nós temos o termo slices associado a esses cortes, porque slices literalmente significa
fatias, tá? Só que esses cortes, esses tomos, são realizados mediante configuração prévia no equipamento, tá? E essa configuração vai depender aí da indicação do exame. Então, por exemplo, se nós estamos procurando uma patologia em estágios iniciais, eu já falei isso para vocês lá em dados técnicos, na primeira aula também repeti alguma coisa a respeito disso, não vou lembrar em que momento, mas falei para vocês que em pesquisas patológicas iniciais, o interessante é nós realizarmos cortes mais finos, onde nós perdemos em qualidade de imagem, porém ganhamos aí em, parece até controverso, né? Perdemos em qualidade e ganhamos em detalhes. Na verdade, não que nós ganhamos em detalhes, a questão é que nós temos acesso a informações iniciais. Então, por exemplo, no caso de um tumor que seja em estágio inicial, nós conseguimos visualizá-lo melhor em fatias menores, tá? Em contrapartida, em outras patologias é mais interessante nós termos os cortes um pouco mais grossinhos, justamente para que nós tenhamos uma noção e uma dimensão total do problema, tá? Haja visto aí, se nós tivermos, por exemplo, um AVC, não faz tanta diferença nós visualizarmos esse AVC no estágio muito inicial, uma vez que o AVC já aconteceu. Então, não tem tanto problema nós realizarmos cortes tomográficos um pouco mais grossinhos, tá? Então, percebam que existe uma indicação de exame para cada caso, para cada patologia, e mediante essa patologia nós vamos, então, dimensionar o tamanho dos nossos cortes, beleza? A respeito do tubo de raio-x, o mesmo, né, vai realizar aí movimentos circulares em torno do paciente, fornecendo imagens do seu interior. Então lembre-se, gente, que o que se movimenta não é estrutura Gentry, tá? O Gentry, ele funciona aí como uma parte estrutural e como se fosse uma armadura. Se vocês, depois eu acho que, se eu não me engano, nos vídeos complementares, se eu não me engano, eu tenho um vídeo que eu posso compartilhar com vocês aí de um Gentry aberto e o tubo de raio-x girando lá dentro. Se não houvesse essa capa branquinha aqui, toda humanizada, né, toda estilizada para passar uma sensação de segurança, com certeza as pessoas sofreriam muito mais aí com traumas relacionados a ver aquele tubo girando em alta velocidade, né? Então, lembre-se sempre, nós falamos que o Gentry vai girar em torno do paciente, mas na verdade o que gira é o conjunto tubo-detectores que está lá dentro, tá? Então, o tubo vai fazer a emissão da radiação, que vai interagir com os tecidos do nosso corpo, que vão ser filtrados pelos detectores, vão ser detectados pelos detectores, transmitidos ao computador, e do computador vão ser processadas as imagens, beleza? Que na verdade é o que nós temos nesse slide aqui. Então, ó, os sinais identificados pelo detector são enviados ao computador para serem convertidos em imagens, tá? Então, nós vamos ter aí, primeira coisa, nós vamos ter uma linguagem, ah, não é errado isso que eu estou falando, tá, gente? Mas vai ser uma linguagem de sinais que vai ser, são sinais que serão emitidos aí em forma de radiação pelo tubo, sinais que são recebidos aí pelos detectores ou pelos receptores. Esses sinais serão transmitidos ao computador. Finalmente, o computador ele irá tratar esses sinais, né? Irá compilar esses sinais, e esses sinais, então, finalmente virarão as imagens que nós conhecemos, tá? Agora, interessante, o feixe de radiação, ele é emitido em forma de leque, tá? Então, nós temos essa forma de leque aí, que sai mais fininha, né? O ápice do leque está no tubo, e conforme ele se distancia do tubo, ele vai abrindo e vai interagir aqui com o nosso corpo, tá? No Gantry nós temos um emissor de radiação de um lado e do outro os detectores. Eu vou achar esse vídeo que eu falei para vocês, é um vídeo curto, se eu não me engano é um Reels do Instagram, mas eu copio o link e colo para vocês lá como vídeo complementar, tá bom? Então, basicamente, gente, é assim, é um funcionamento muito simples, tá? Por quê? Porque ele funciona muito como raio-x, né? Assim como no raio-x, é necessário que o paciente não se mova para evitar a distorção de imagens.
tá? Então, resumindo e recapitulando, o conjunto tubo-detectores vai girar em torno do paciente, os 360 graus em torno do paciente. O tubo vai emitir radiação. Essa radiação vai interagir com o nosso corpo, essa radiação que interage com o nosso corpo, será transmitida para os detectores vão receber esse sinal, vão enviar ao computador, esses sinais, uma vez recebidos no computador, serão filtrados, analisados e processados para a formação de imagem. Porém, nós precisamos nos certificar que o nosso paciente está imóvel, tá? Uma vez que ele esteja imóvel, uma vez que ele esteja aí com cada estrutura no seu devido lugar, sem se mover bruscamente, nós não teremos aí a distorção das imagens. Beleza, gente? Então, funcionamento do tomógrafo é isso. Agora vamos passar aí para a parte das gerações dos tomógrafos. Tá? Uma coisa bastante importante, que inclusive em alguns locais vocês trabalham com tomógrafos mais modernos, tá? Pertencentes aí às últimas gerações, e em alguns outros locais vocês trabalharão com as gerações mais antigas, tá? Então por isso que nós precisamos conhecer as diversas gerações para que nós possamos nos adaptar e trabalhar com equipamento mais simples ou então com um equipamento um pouco mais sofisticado, tá? Então, falando aí sobre as gerações, primeira geração dos tomógrafos, que vai lá no início dos anos 70, tá? Durou ali 2 anos. A gente coloca uma média de duração, mas na verdade essas datas ela funciona aí mais ou menos com a pesquisa do Ibope e do Datafolha. 2 pontos percentuais para mais ou para menos, porque existe, né, por mais que haja documentação, existe aí uma margem de erro, tá, gente? Porque os estudos não começaram em 1971 e não terminaram nessa fase. Então, assim, nós demarcamos uma data pré-estabelecida aí para geração, mas essas datas elas podem variar um pouco. Por isso que eu não cobrarei datas, tá? E cobrarei as características relacionadas à geração. Então, nesse primeira geração aqui, o procedimento era bastante demorado. Lembra que eu falei na aula passada para vocês que o primeiro protótipo do Hounsfield demorava aí 9 dias para obter a imagem, mais 2 horas e meia para processar. Aí ele, uma vez que ele já tenha trocado aí fonte de radiação do ameriço 241 para o tubo de raio-x e colocado um computador, mesmo que rudimentar, no sistema, ele conseguiu transformar os 9 dias de aquisição da imagem para 9 horas e alguns minutos para o processamento, tá? Ainda assim, é um procedimento bastante demorado. Nesse caso aqui, dessa primeira geração, nós não tínhamos a movimentação do Gantry em torno do paciente 360 graus. Nós tínhamos aí, ó, movimentos de rotação e translação de 180 graus. Então, nós tínhamos aí 180 movimentos de translação por uma rotação de 1 grau. Ou seja, esse Gantry ele começava e ia só até a metade do relógio, tá? Ele realizava aí somente 180 graus a movimentação dele, tá? A duração do exame nessa fase aí, nós temos um exame durando de 4 a 6 minutos. E aí, como eu falo para vocês, aquisição de poucas imagens, tá? Diferente, por exemplo, de um exame que hoje talvez dure 4 a 6 minutos, mas que nós tenhamos aí a obtenção de centenas de imagens. Nessa época, nós tínhamos aquisição de pouquíssimas imagens nesse tempo aqui que parece absurdamente longo, tá? Estrutura de interesse aqui nesse caso, utilizado apenas para a realização de exames do crânio. Nós não tínhamos realização de exames para outras partes do corpo, somente para crânio, tá? E aqui o que que acontecia? Após a primeira varredura, o tubo sofria uma rotação para iniciar uma nova varredura. Ou seja, ele realizava uma varredura e ao invés de ele voltar realizando a varredura, ao invés de ele voltar cortando, o que que acontecia? Ele precisava voltar lá do começo e
e começar uma nova varredura, né? Então, percebam que era um procedimento bastante antiquado, tá? O que, de certo modo, nós temos algumas diferenças para a segunda geração, tá? Que aí nós temos associado ao ano de 1974. Por quê? Alguns, alguns avanços, não todos. Porque, na verdade, gente, essa geração aqui, ela não apresentou grandes mudanças em relação aos equipamentos da primeira geração. Algumas dessas não mudanças é porque o Gantry, né, ainda continuava executando movimentos de rotação em torno do paciente de 180 graus, ou seja, meia volta também. O que apareceu de novidade é que nós tivemos aí um aumento na quantidade de detectores, tá? Se nós temos um tubo de raio-x, mas nós temos mais detectores, nós conseguimos tratar melhor esse sinal, ou seja, a qualidade da imagem melhorou consideravelmente, tá? Além disso, além de nós termos uma melhora na imagem, nós reduzimos o tempo de aquisição das imagens. O exame caiu aí de 4 a 6 minutos para mais ou menos 30 segundos. Então, a vida útil, né, do equipamento e a vida pós-exame para o paciente era uma vida muito mais tranquila. Por quê? Porque ele se livrava logo daquele exame. Então, é um exame muito mais rápido, né? Para quem está parado aí hoje, que nós temos o costume de entrar no TikTok, entrar no Instagram e ver um Reels aí de 4, 6 minutos que parece uma eternidade. E quando a gente olha um vídeo de 30 segundos, nós sentimos a diferença. Imagina, né, como seria um exame durando de 4 a 6 minutos, caindo para 30 segundos, tá? E aqui, gente, é onde o feixe passou a ter o formato de leque. Nessa primeira geração aqui, nós ainda tínhamos um feixe unidirecional, por assim dizer, tá? E aí, na segunda geração, nós passamos a ter um feixe em formato de leque, que, como eu falei para vocês, abrange áreas maiores do paciente e consegue emitir uma quantidade maior e melhor de sinal de radiação, tá? Aí, finalmente, nós chegamos na terceira geração, que, pasmem, ainda existem equipamentos dessa época aqui sendo utilizados. Primeira e segunda, muito difícil, tá, gente? A não ser que seja a cidade do interior do Cabrobró, lá nos fundões do Brasil, tá? Mas eu ainda acredito que não existam mais equipamentos de primeira e segunda geração, porém ainda nós temos os de terceira geração ainda sendo largamente utilizados. Nós temos atribuída a data aí de 1975, mas lembra sempre que há uma certa variação em relação a essas datas, tá, gente? Aqui na terceira geração, nós temos diversas e grandes diferenças em relação aos modelos anteriores. Essa geração aqui foi a primeira geração onde o Gantry girou 360 graus em torno do paciente. Passamos também a não ter somente exames de crânio sendo realizados, mas escaneamento de corpo inteiro. Lá naquelas gerações lá, por conta de limitações tecnológicas, nós tínhamos muitos artefatos de imagem. Lembra aqui, ó, deixa eu voltar algumas imagens para vocês aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que a primeira aquisição de um crânio, ela era toda quadriculada, né? Nós que vivemos aí, né? Acredito que vocês também tenham vivido os anos 90 e o início dos anos 2000, nós sabemos o que era jogar um jogo de videogame do PlayStation 1 e falar que os gráficos eram excelentes, e nós sabemos que não eram, tá? Por quê? Porque nós estávamos acostumados com Super Nintendo, com Mega Drive, com Master System, com Nintendinho, que tinham justamente essa característica mais quadriculada, tá? Então percebam, gente, e aí eu estou trazendo esse exemplo do videogame para vocês entenderem como que a redução de artefatos de imagem é importante, tá, gente? Seja na nossa vida fora da profissão, né? Simplesmente assistindo um filme, uma televisão mais antiga ou mais recente, jogando um videogame mais antigo ou mais recente, e quando nós olhamos uma imagem do ano de 1970 e olhamos para uma imagem realizada em meados de 20, nós percebemos quanto de avanço nós tivemos aí simplesmente por melhorarmos a imagem, tá? E aí a terceira geração dos tomógrafos veio justamente com essa proposta de reduzir a quantidade de artefatos. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, o feixe.
sendo emitido, feixe de radiação sendo emitido em formato de leque, a movimentação do Gantry toda realizada em 360 graus, tá? Nós temos menos tempo de exame, então nós tínhamos lá na segunda geração, nós tínhamos um exame realizado em 30 segundos para aquisição de uma imagem, né? Se nós reduzimos o tempo, nós reduzimos também o risco do paciente se movimentar demais. E não estou falando das movimentações voluntárias, e sim das involuntárias. Imagina só que uma simples respiração errada ou uma tossida pode fazer com que haja artefatos demais da imagem. Então, se nós reduzimos o tempo, nós conseguimos aumentar em qualidade, tá? E aí, como eu falei para vocês, atualmente ainda existem equipamentos dessa geração sendo utilizados. Porém, o que que tem acontecido? Por mais que nós tenhamos diversas gerações, os equipamentos muitas vezes eles não eram substituídos assim, da primeira geração vai ser substituído pela segunda, pela terceira. Claro que lá no começo, sim, mas conforme nós estamos avançando cada vez mais rápido na tecnologia, principalmente no diagnóstico por imagem, se o cara tem lá na clínica, no hospital dele, um tomógrafo de terceira geração e ele tem possibilidade de comprar um equipamento melhor, ele não vai passar por um equipamento de quarta geração, e sim já passar por um equipamento mais moderno, tá? Que é quinta, sexta, sétima geração, tá bom? Aí nós temos a quarta geração, que já está ali no começo dos anos 80. O que nós tivemos de mudanças? Aumento no número de detectores, tá? Enquanto que nas primeiras três gerações nós tínhamos poucos detectores, na quarta geração nós passamos a ter muitos, tá? Mais de 4.000. Nós continuamos ainda com a movimentação 360 graus em torno do paciente. Tivemos aí a o acrescento, né, de uma tecnologia diferente, que é a tecnologia Sleep Ring, que é um anel de duas ligas especiais que fornece tensão primária ao anodo e ao catodo do tubo de raio-x, ligado a um conjunto de escovas que leva as informações pré-ajustadas pelo operador para o sistema, como uma espécie de stand-by. É mais ou menos assim, gente. Essa parte final aqui eu coloquei no material sendo como uma espécie de stand-by, porque funciona mais ou menos assim. É como se aquele tubo de raio-x ele tivesse ali sendo alimentado com uma pequena carga, que a partir do momento em que nós dermos o comando, ele não precise, entre aspas aí, tá, gente, esquentar para funcionar, tá? Então, você tem ali já uma tensãozinha aplicada e essa tensão faz com que o desempenho do equipamento seja mais rápido e mais eficiente, tá? Porém, toda nova tecnologia que não é muito bem difundida, ela acaba sendo mais cara. No caso da quarta geração dos tomógrafos, era um equipamento extremamente caro. Além disso, além de ser um equipamento extremamente caro, o que que acontecia? Você tinha a aquisição de novas tecnologias, mas você não tinha tratado dos problemas anteriores, tá? Os problemas anteriores aí que nós estamos falando são doses de radiação elevadas com eficiência relativamente baixa, ou seja, nós tínhamos mais detectores, nós tínhamos a tecnologia que o ventre girava 360 graus em torno do paciente, nós tínhamos uma tecnologia que funcionava como stand-by, melhorando o desempenho do equipamento, porém nós continuávamos ainda a emitindo altas doses de radiação. E quando chega no resultado final, você não tem uma eficiência tão boa quanto os equipamentos mais recentes. Por isso que essa geração aqui, ela rapidamente foi substituída, porque ela caiu muito em desuso, porque ela não tinha, era caro, não era eficiente, e aí cientistas e profissionais de engenharia, de física médica e tudo mais começaram a pensar em um equipamento que fosse mais adequado, mais seguro e mais eficiente em relação a esse da quarta geração, tá? E os detectores aqui nesse caso, eles são alinhados ao isocentro, tá? O isocentro é um ponto onde há incidência da radiação, tá? E ele não era alinhado ao foco do raio-x. Então é mais ou menos assim: se o isocentro desse equipamento fosse em relação ao paciente,
Os detectores eles seriam alinhados em relação ao paciente e não em relação ao tubo, ao foco do raio-x, tá? Isso fazia com que nós tivéssemos, mais uma vez, essa questão de dose de radiação elevada, tá? Porque nós não tínhamos, de certo modo, esse equipamento ele não tinha uma maneira de dispersar a radiação por mais tempo, porque ela estaria atingindo diretamente ali o paciente ou o isocentro ou o objeto de estudo, tá? Aí nós vamos chegar aí nas gerações mais atuais, tá? Quinta, sexta e sétima geração. Aqui nós já estamos falando aqui dos tomógrafos helicoidais, dos tomógrafos multi-slice e dos tomógrafos que realizam aí os exames de PET-CT, tá? Que é o tomógrafo a tomografia por emissão de pósitrons, que utiliza aí utiliza a radiação X, mas acaba brincando aí, flertando com radiação gama, radiação alfa e radiação beta, que de certo modo acaba sendo um pouco mais prejudicial, mas ela traz uma qualidade melhor no exame, tá? Além do que, ela tem uma definição melhor aí para a parte de tumores. Mas vamos falar ainda sobre essa parte dos tomógrafos helicoidais que acabaram sendo comercializados largamente aí nos anos 90, tá? Sucedeu os equipamentos de quarta geração. Aqui nós vamos ter uma novidade, porque como nós temos a tecnologia Sleep Ring ainda sendo aplicada, colocaram a novidade também de fazer essa mesa se deslocar em direção ao gantry. Tá? Lembra que eu falei para vocês do incremento e comentei com vocês como funcionava esse incremento? Pois bem, foi nessa geração que nós passamos a ter acesso a essa tecnologia. O que que teve de novidade aqui também é que os cortes tomográficos, eles são realizados em forma de hélice, tá? Nesse formato de hélice, você acaba tendo uma perda. E essa perda ela é compensada com outras tecnologias que eu falarei daqui a pouco para vocês, tá? Redução drástica no tempo de realização dos exames. Agora imagina só, o paciente ele vai ficar ali, que seja 5, 10, 15 minutos deitado, só que a aquisição das imagens é muito maior. Ou seja, você passa o mesmo tempo examinando o paciente, mas você tem acesso a milhares, a centenas, milhares de imagens durante esse tempo que o paciente está deitadinho ali, tá? Então percebam que você tem uma redução drástica no tempo e um aumento de qualidade, um aumento de material para diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês que novas tecnologias foram inclusas? Essas tecnologias são chamadas de revolução, pitch e interpolação, que é o que eu explicarei para vocês agora. O conceito de revolução, gente, ele é um a revolução é basicamente o giro de 360 graus do conjunto tubo-detectores no tempo de um segundo em média, tá? Então, cada giro do Gantry vai durar mais ou menos um segundo, tá? A cada um segundo, então, ele completa uma volta. Então, é um equipamento que gira extremamente rápido, tá bom? O pitch é uma continha, tá? Que nós fazemos para que nós possamos reduzir a quantidade de radiação, reduzir ou aumentar a quantidade de radiação, e isso afetar diretamente na qualidade da imagem, tá? Professor, mas eu vou fazer essa conta aqui todas as vezes que eu for realizar um exame de tomografia? Não, porque você, de certo modo, você já vai ter na sua cabeça que determinado protocolo precisa ser associado para aquele tipo de exame. Lembra que eu falei para vocês? A espessura da fatia que vocês vão fazer depende do tipo de patologia que será tratado. Então, o que que você vai fazer? Nesse caso do pitch aqui. O pitch, por definição, é uma conta, que é o deslocamento da mesa sobre a espessura do corte, tá? Então, quando o pitch ideal é o quê? 1 para 1. A razão 1 para 1. 1 milímetro de deslocamento da mesa para 1 milímetro de espessura do corte, tá? Agora, quando esse pitch ele é maior do que 1 para 1, a quantidade de radiação será reduzida, aumentando o ruído na imagem provocado pela baixa exposição. Ou seja, ruído maior, aliás, desculpa, o pitch maior do que 1 para 1, menos radiação e mais ruído na imagem.
Então, esse pitch, gente, ele é como se fosse uma pré-configuração, onde se você precisar fazer aí a, o ajuste e digamos que você faça o deslocamento da mesa a cada 2 milímetros e a espessura do corte a cada 1 milímetro, isso aqui vai dar um pitch maior do que 1:1. Então é como se o equipamento entendesse: opa, eu tenho um pitch descompensado, vou reduzir a radiação para que esse paciente não sofra as consequências de ser irradiado com uma dose mais alta. Quando se reduz a dose, lembra lá no raio-x, quando você aplicava menos kV, a imagem saía mais esbranquecida, né? Sai aquela imagem mais embaçada, e você quase não conseguia diferenciar as estruturas. O pitch, ele tem essa função, tá? Ele vai dar uma descompensada e vai piorar um pouquinho a qualidade da imagem em detrimento do bem-estar do paciente, para que a radiação seja reduzida. Porém, tudo tem que ter um, um contraponto. Assim que perceberam que o pitch estava dando esse tipo de problema, opa, cria-se a interpolação, tá? Em casos onde o pitch é maior do que 1:1, a interpolação funciona como uma espécie de compensação na aquisição das imagens, operando essa aquisição nos primeiros 180 graus, interpolando os outros 180 graus, evitando variações muito amplas em virtude da espessura dos cortes, corrigindo o ruído na imagem gerada pelo pitch maior do que 1:1. Então, como eu falei, gente, a imagem, se depender do pitch simplesmente, a imagem vai ficar descompensada, vai ficar cheia de ruído, vai ficar embaçada. Aí criou-se esse conceito de interpolação, porque nos primeiros 180 você tem, nos primeiros 180 graus, você vai ter uma qualidade pior de emissão de sinal, de emissão de radiação, mas a interpolação ela faz uma regulagem entre a emissão da radiação e a captura do sinal, fazendo com que a perda de qualidade seja mínima, tá? Então vamos lá, de novo. Revolução, giro do Gantry 360 graus. Pitch, interação entre deslocamento da mesa e giro do Gantry. Esse giro, quando ele é o maior do que 1:1, ou seja, quando eu ando com a minha mesa mais do que, aliás, quando a espessura do corte, desculpa, o deslocamento da mesa, que seja aí, vai, 2, 3 milímetros, é maior do que a espessura do corte, que normalmente vai variar aí entre 0,5 milímetro e 1 milímetro, nós temos uma descompensação. E aí a interpolação vem e corrige essa descompensação, fazendo com que a imagem preserve o máximo de qualidade possível, tá? E aí chegamos então finalmente nos tomógrafos multi-slice, né, que são a nossa atualidade. Conjuntos de detectores pareados, tornando possível a aquisição simultânea de vários cortes, e a tecnologia submilímetro, que é a aquisição de cortes com espessura menor do que 1 milímetro, permitindo no pós-processamento um estudo detalhado do coração em alta resolução e melhor definição das patologias coronárias. Então, esse tipo de equipamento, além de eles fornecer aí imagens muito avançadas de diversas estruturas, e principalmente de estruturas onde os cortes são menores do que 1 milímetro, lembra que eu falei? Quanto menor, mais fininho o corte, pior a definição. Essa tecnologia submilímetro, que está aí implantada nos tomógrafos atuais, ela tem a capacidade de reduzir essa falta de qualidade, tá? E aí você tem, nesse caso aqui, um importante aliado para a realização de exames relacionados à angiotomografia, tá? Que é o estudo das veias e artérias do corpo, principalmente das patologias coronárias. Por quê? Porque nós temos aí, lembra que eu falei para vocês em patologia que a vascularização do coração, ela é feita por artérias muito fininhas. Então, esse tomógrafo Multislice, ele vai ser aí um importante aliado na aquisição de imagens, onde precisamos realizar cortes muito finos, tá bom? Essas questões aqui eu vou postar para vocês
lá na aula, tá? Para que vocês possam responder, não fiquem preocupados, porque mais uma vez é a maneira que eu tenho de avaliar aí, de dar nota no trabalho para vocês. Agora, antes de nós encerrarmos essa aula, deixa eu parar minha apresentação aqui e vou relembrá-los aí em relação ao número de canais, que é uma coisa que nós já falamos anteriormente, né? Nós já falamos na disciplina de dados técnicos, mas que é sempre bom nós relembrarmos do que se trata. Deixa eu achar os slides aqui e já passo para vocês. Beleza. O que são os canais na tomografia? Ah, cadê eu aqui? Achei. Vamos lá. Os canais na tomografia, eles se referem ao número de detectores de raio-x presentes no equipamento. Então, lembra que a cada geração nós passamos aí a ter de algumas poucas, né, alguns poucos detectores para milhares de detectores, dependendo da geração do tomógrafo? Então, esses canais se referem justamente aos detectores de raio-x presentes no equipamento. Ou seja, quanto maior a quantidade de canais, mais detectores estão disponíveis para capturar os raios que passam através do paciente durante a varredura, o que melhora a resolução das imagens formadas e reduz o tempo do exame. Tá? Então, basicamente, essa é a definição de canal. E aí, o que nós temos atualmente? Quanto ao número de canais, nós temos o seguinte: 16 canais, equipamentos mais antigos. Possuem algumas limitações, mas conseguem fazer a maioria dos exames de rotina hospitalar. Então, assim, exames de angiotomografia saem bem nesse equipamento? Não, tá? Mas os exames ali, pô, eu quero fazer uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, uma tomografia de crânio. Vai muito bem, tá? Aí nós temos aí uma classe de 20 a 40 canais, que ele melhora um pouco a qualidade da imagem, mas ele ainda não suporta os exames complexos como os exames cardíacos. Por quê? Porque os exames cardíacos, além de nós precisarmos utilizar aí meios de contraste, nós temos estruturas muito fininhas, muito pequenas, quase que microscópicas, que não ficam bem definidas nesses tomógrafos, tá? Aí nós vamos ter aqui os tomógrafos de 64 canais, que na verdade eles têm o melhor custo-benefício, porque eles abrangem a maior parte dos exames da rotina. Aliás, os exames da rotina hospitalar, diversos outros exames de maior complexidade e não é tão caro, tá? Por isso que esse tomógrafo de 64 canais, ele é o queridinho da galera, tá? E por fim, nós temos aí os tomógrafos de 128 ou mais canais, que também são chamados de tomógrafos premium, tá? Porque premium porque eles permitem obter imagens altamente detalhadas com menor dose de radiação. Então, são os tomógrafos daquela classe multi-slice, que já são aí os tomógrafos mais modernos que nós temos no mercado. Consequentemente, os mais caros também, né? Pessoal, por hoje é só, tá? Não vou avançar muito mais do que isso para a gente não atrapalhar aí os assuntos dos conteúdos. Gosto sempre, né? Como vocês sabem, eu gosto sempre de traçar um raciocínio até a gente chegar no assunto principal. Então, estou traçando esse raciocínio com vocês. Falei lá da história da tomografia, qual a diferença da tomografia para o raio-x. Hoje falei sobre as gerações dos tomógrafos, como que o tomógrafo funciona. E não sei por que minha câmera sumiu. Agora voltou. Como que como que é a obtenção da imagem, né? Finalmente falei sobre as gerações e as diferenças entre cada uma delas. Na próxima aula, nós já vamos entrar aí com meio de contraste, né? Como que funciona, como que deve ser aplicado o contraste, quais são os cuidados que serão aplicados nesse paciente com contraste, e depois nós vamos seguir aí falando sobre os demais assuntos da disciplina, tá, gente? Mais uma vez, né? Pode ser que na próxima semana nós já tenhamos algum tipo de alteração em relação às aulas. Então, pode ser que
a partir da próxima semana eu somente disponibilize aulas gravadas para vocês e não tem essa interação, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos até a escola me liberar aí um dia, né? Que é o que eu, como eu falei para vocês, me liberar a sexta-noite para que eu possa entrar online com vocês e pelo menos fazer uma revisão da semana e tirar as dúvidas, né? Para que vocês não fiquem completamente órfãos de professor, tá bom? Mas isso aí eu confirmo com vocês até o final da semana, no máximo até segunda-feira que vem, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Tenham um excelente final de semana, uma excelente noite e nos vemos então na próxima semana. E à disposição de vocês sempre, beleza? Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.